Vamos falar um pouquinho, gente, sobre inteligência sistêmica? Vai dar para eu falar com todo mundo aqui. Quero dizer que eu fico sempre muito feliz de estar encontrando com vocês. Esse encontro é o que é possível, né, pra gente nesse momento, mas a gente está tendo tanta oportunidade gostosa de aprender tantas coisas. Eu sei que no estreito é angustiante, mas a gente está podendo aproveitar essa oportunidade e crescer. E eu tenho ouvido muitas pessoas falando e perguntando sobre constelação familiar. Por esse motivo que eu decidi que o tema dessa live seria constelação familiar de novo e seus aprofundamentos, porque eu penso que muita gente que não tenha tido contato com terapias, né, com possibilidade de conhecer uma nova técnica, um novo olhar para a vida, esteja tendo essa oportunidade agora. Então, muita gente me perguntando o que é constelação familiar e tal. Então, hoje eu vou aprofundar um pouquinho para a gente poder saber um pouco mais sobre constelações familiares e dar oportunidade a quem não conhece. Oi, Karen! Para que a gente possa crescer um pouco mais, expandindo a consciência, né? Porque a inteligência sistêmica é isso, né? É a gente ampliar a nossa consciência. E falando um pouco de consciência sistêmica, eu quero trazer pra gente, né, desde já, essa compreensão de que nós somos filhos desse grande sistema, desse macrosistema que a gente vive, né, e que a gente é influenciado o tempo todo sobre ele, né, a gente influencia e é influenciado por esse macrosistema qual a gente vive, o sistema planetário, nosso sistema social, né, o sistema do nosso Brasil, o sistema de saúde, o sistema político, e a gente está o tempo todo sendo influenciado. E isso é interessante para a gente pensar na nossa família. A inteligência sistêmica é isso, né? Quando a gente compreende que nós não somos seres únicos e que, de fato, a nossa existência ela está sendo a serviço da vida. Nós estamos a serviço da vida. A inteligência sistêmica traz isso como uma bandeira, sabe? Sabe como se fosse uma bandeira assim? Estamos a serviço da vida. E o que é estar a serviço da vida? É a compreensão de que eu, o tempo inteiro, influencio o sistema ao qual eu vivo e sou influenciado. Essa pandemia é um grande resultado disso, né? Uma situação que aconteceu lá na China e nós todos fazemos parte desse grande sistema, estamos sofrendo as consequências hoje do que aconteceu lá, né, com outra cultura, com outras pessoas. Então hoje nós sofremos as consequências e amanhã essas influências vão ser dadas às novas gerações, quando a gente contar para elas, quando a gente apresentar um comportamento em relação a tudo isso, essas novas gerações, futuras gerações, também serão influenciadas por essa experiência que a gente está vivendo hoje. Então, é interessante a gente olhar que eu concordando ou não, vamos pensar, né? Eu concordando ou não, eu sofro as influências. É como a gente está no engarrafamento, né? Pensa só. A gente às vezes fica no engarrafamento por horas, talvez porque uma pessoa foi irresponsável ou bebeu e cometeu ali um ato de infração que culminou num acidente. E aí aquele acidente gerou um engarrafamento de 5 horas numa grande avenida. E aí eu tô nesse engarrafamento, né? Eu, Cristiane, não fui a causadora do acidente, porém eu sofro a influência do sistema, nesse caso o sistema de trânsito. Então nós estamos o tempo todo sendo influenciados e influenciando o sistema. E essa consciência, né, compreendendo que nós estamos a serviço da vida, e essa consciência de que nós não estamos impunes aqui, nós estamos o tempo todo cerceados por essas leis que regem todos os sistemas, nos traz uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade do que é que eu quero deixar como legado. Né? Se eu tenho a consciência de que eu sou influenciada pelas gerações passadas e por as leis do sistema, e também vou influenciar as novas gerações, qual a minha responsabilidade no meu autocuidado, na minha autopreservação e na preservação da vida?
qual é a responsabilidade que eu tenho como ser humaninho nesse momento para traduzir para as novas gerações. O que eu vou deixar como legado? Então, essa consciência sistêmica, ela nos traz muito para essa responsabilidade do momento presente. E isso é muito importante, né? Muito importante. Então, é sair do vitimismo mesmo, sair desse lugar que a gente fica muito, né, esperando que alguém resolva os nossos problemas e compreender que, por vezes, assim como nós somos influenciados, a gente também influencia, né? Quantas pessoas passam por situações difíceis por uma escolha que a gente faz? Muitas, né? Porque a gente também influencia o sistema. Então, hoje a gente vai bater papo sobre constelação familiar, inteligência sistêmica, que eu acho que é um momento bem importante. Podemos dar continuidade? Eu quero falar hoje, gente, o que não é a constelação familiar. Porque as pessoas falam muito pra mim, eu vou dar tempo para perguntas, tá? Mas vocês já podem ir perguntando, que eu vou anotando aqui. Me deram uma dica de que eu tenho que ir anotando as perguntas. Muitas pessoas me perguntam o que é a constelação familiar. E hoje eu decidi começar falando um pouquinho sobre o que não é a constelação familiar. Porque tem tanta coisa acontecendo por aí que eu tenho essa palavra que eu não sei nem se existe, eu vou procurar. Me dá um assustamento. Então vamos lá. Gente, constelação familiar, né, não é espiritismo, não é religião, né? Eu acho que é muito importante bater nessa tecla. Não é adivinhação, né? Não é o facilitador de constelação familiar, não é um ser especial. Vamos sair dessa ideia de que fulano é muito bom porque ele consegue, né? Ele tem informações de outro planeta. Não. O facilitador de constelação familiar, ele é treinado. Eu costumo brincar com os meus alunos, eles sabem disso, que a gente vai afinando o nosso instrumento, né? Quanto mais a gente afina o nosso instrumento, né, mais a gente consegue ter a percepção do campo, que eu vou falar já o que é campo. Então, eu quero dizer, constelação familiar não tem nada a ver com religião. Constelação familiar, se tiver alguém associando a constelação familiar com religião, pula fora. Constelação familiar não é espiritismo. Constelação familiar não é magia. Não é mágica. Não é mágica. É possível distanciar? Sim. Apesar, semana que vem vou começar a atender constelação familiar online. Não é interpretação. A constelação familiar, quando a gente... ela não é uma interpretação. Né? Ela não se passa pelo racional. A constelação familiar, ela é uma percepção do campo que eu vou explicar já. E eu acho que era isso que eu queria colocar. Não é religião, não é espiritismo, né? Que também entra na cadeira de religião, mas eu gosto de bater nessa tela porque muitas pessoas me perguntam isso. Não é adivinhação, não é interpretação e não é mágica. E o facilitador de constelação familiar, ele não é um ser especial, ele é um facilitador que se cuida, que estuda, que se dedica, e é importante olhar para isso. Tem muita gente aí com ego lá no céu, né, se colocando como um ser soberano, e não é isso, gente. Um facilitador é uma pessoa que tem uma missão como outra, né? Tem um piloto de avião que estuda há anos, se fortalece nos seus estudos, se dedica para que seja um bom piloto, para que possa nos transitar, possa levar o avião para onde tem que ir, para que a gente possa ir em segurança. O facilitador de constelação familiar também é assim. Ele não é um ser de luz, né, que está captando mensagens de outro planeta. Ele está, sim, dedicado, esforçado, estudando, se aprofundando, se restaurando, né, se cuidando para cuidar do outro, porque meus alunos sabem disso. A gente só pode cuidar do outro quando a gente se cuida. Não adianta querer levar para o outro aquilo que você não tem. Eu brinco que não tem como emprestar um casaco, né, no frio. Como é que eu vou dar o meu casaco para outra pessoa no frio e eu ficar no frio?
Então, o constelador, um facilitador de constelação, ele precisa se cuidar. Essa sim é uma grande premissa. Então, vamos lá. A constelação, ela é fenomenológica, é uma ciência fenomenológica, né? E o que é uma ciência fenomenológica? É o que olha o fenômeno. E a base do trabalho sistêmico é o não julgamento. Nós somos, como seres humanos, seres julgadores, né? A gente já nasce com esse chipzinho. E a nossa família, né? Quando a gente vai crescendo ali no nosso seio familiar, a gente vai aprendendo a julgar o que é bom, o que não é. O pai que é mais amoroso, a mãe que é mais rígida, ou a mãe que é mais amorosa e o pai um pouco mais ausente, enfim. A gente, desde criança, a gente vai aprendendo a julgar o que é bom e o que não é pra gente. Então, nós somos seres julgadores. Porém, a base do trabalho sistêmico é o não julgamento. Então, é por isso que nos tira do prumo, né? Por isso que quando as pessoas vão conhecer as constelações, elas ficam um pouco assustadas, porque ela tira a gente da nossa zona de conforto. E eu sempre gosto de trazer um exemplo para traduzir um pouco esse não julgamento, e hoje eu quero trazer um exemplo que é o seguinte. Porque a gente sempre fala assim, não, eu não sou julgadora. Eu não julgo ninguém. Mas a gente está o tempo todo julgando, e quando a gente julga, a gente se sente melhor que o outro. Porque a gente só julga para se sentir melhor, né? Então, vamos olhar um pouquinho, né? Vou dar um exemplo. Quando a gente escuta uma notícia na televisão, mãe abandona a criança na lata do lixo, por exemplo. É uma notícia que choca a gente. Para quem é mulher e mãe, então, isso de fato machuca o nosso coração, né? A gente fica ali apreensivo. E o nosso primeiro movimento é, nossa, que mãe é essa? Que mulher é essa que abandonou essa criança? Isso não é mãe, né? E aí a gente começa num movimento de julgamento para essa mulher que cometeu esse ato, né? E a base do trabalho sistêmico é compreender que dentro desse sistema tudo está interligado. Então, essa mulher, ela cometeu um ato e a gente não sabe por que ela cometeu esse ato, né? Será que eu, naquelas mesmas condições dela, será que ela tinha dinheiro? Será que foi um abuso? Será que foi um estupro? Será que ela era viciada? Será que ela foi colocada para fora de casa dos pais porque engravidou? A gente não sabe quais foram as situações e circunstâncias que aquela mulher, que aquela pessoa passou até cometer aquele ato. Então, e aí quando eu pergunto assim, será que se eu tivesse, porque quando eu tô na minha casa, né, no meu quarto, quentinho, no meu trabalho, ganhando meu dinheiro, meu sustento, né, e tenho esse julgamento, nesse meu lugar, é muito tranquilo fazer isso, no meu lugar. Agora, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, nas mesmas condições, será que de verdade eu faria diferente? Não sei. Não podemos dizer isso, né? Assim como a criança que nasce numa família de pessoas que cometem roubos, que cometem furtos, né? Eu já atendi uma situação dessa. Então, ele era filho de uma pessoa que furtava, né? Enfim, que morava no morro, que morava numa comunidade, não sei nem se era um morro, morava numa comunidade, e a criança, os pais queriam dar o de melhor para ele, então colocou ele numa escola particular, né? Então queria dar uma oportunidade de vida diferente da que eles tiveram. Só que a criança cresceu naquele meio compreendendo que o furto era algo natural. Então aquela criança também começou a furtar, né? Então aquela criança estava querendo levar aquele brinde para casa, aquele prêmio para casa. Pensa comigo. Querendo dizer para os pais deles, olha, para os pais dele, eu pertenço também a vocês. Eu faço como vocês. Como julgar um comportamento desse? Da nossa casa, no nosso sofá, é fácil. Agora, naquele sistema onde aquela criança quer pertencer,
é uma outra ordem. Então, e aí, longe de certo e errado, tá? É sempre esse olhar para o amplo, para a gente sair e compreender que a base do trabalho sistêmico é o não julgamento. Ali a gente compreende que todos nós estamos sob influência de um sistema, que é o nosso sistema familiar, e muitas vezes no nosso sistema familiar a gente nem conhece as histórias. A gente não conhece as histórias, né? Quantas pessoas, eu brinco sempre, né? Quando a gente pegou esse trem, quando a gente chegou aqui, esse trem já estava caminhando, ó, há muito tempo. Então, quantas histórias lá atrás aconteceram para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Então, quando uma pessoa chega para constelar, eu vou falar hoje da constelação na prática, porque eu quero falar de campo mórfico. Oi, Fernanda! Quando uma pessoa chega para participar de um workshop de constelação, é tão interessante, porque todo mundo fica com aquela cara de espanto, né? Quando chega pela primeira vez e senta ali para participar. Não sei se vocês percebem, se alguém achar que é isso, bota um ok aí. Porque a gente senta ali naquele momento, naquela reunião juntos, né? E de repente eu tô falando por mim, eu como facilitadora, alguém senta ao meu lado, diz um tema em poucas palavras, né? Oi, Suzana! Em poucas palavras eu pego o tema daquele cliente e aí o que a gente vai fazer, né? Eu como facilitadora. Em pouquíssimas informações eu chego ao núcleo daquela questão, ou uma dificuldade de relacionamento, ou um relacionamento ruim com o pai, ou a situação financeira. A pessoa traz, né, aquele tema e sentada ali ao meu lado e de repente eu vou com aquela essência, com aquilo ali, eu vou abrir o campo, né? Abrir o campo é montar, começar a trabalhar numa constelação. E aí, o que é esse campo, né? Tem até uma aluna que eu acho que tá aí, Ana Cláudia, ela falou assim, eu vim fazer esse curso só para saber o que é esse tal campo. O campo é um campo de informações, né? O campo mórfico é um campo de... onde é como se fosse, eu vou explicar de uma forma bem leve, né? É como se a gente tivesse uma nuvem, né? Todas as informações que foram lá atrás, que aconteceram lá atrás, dos nossos ancestrais, com os nossos pais, né? Todos os traumas, as felicidades, as alegrias, todas as informações, elas vão para uma nuvem. Elas sobem para uma nuvem, né? Um HD, nós temos um HD. Ana Cláudia, aí esse campo. Nós temos um HD, tá lá na nuvem, né? Então, quando o cliente chega para mim, ele fala em poucas palavras o tema dele, né? A gente acessa por percepção, não é interpretação. Por percepção, esse campo de informações, né? Então a gente convida pessoas para participar da constelação, pessoas que ela não conhece, que nunca viu, né? E aí a gente convida e as pessoas começam a acessar por uma entrega, essas informações do campo vêm e a pessoa começa a se movimentar traduzindo, né, aquilo que não está aparente, o que está por trás do tema daquela pessoa. Muitas vezes, uma pessoa quando vem para constelar, porque ela já está numa situação de sofrimento muito grande, né? Porque nós temos nossos pontos cegos. A gente ouvir falar sobre constelação, a gente ler livros, né? Assistir vídeos do YouTube, eu tenho colocado bastante vídeo lá para vocês. Isso vai ampliando a nossa inteligência sistêmica. Muitas pessoas que só participam do workshop de constelação, gente, já se beneficia muito. Porque ela vai lá, ela ouve, né? Às vezes, o campo ele é tão afinado que muitas vezes pessoas que vão participar do workshop de constelação, e quando é constelação individual, vou falar. Pessoas que vão participar do workshop de constelação, muitas vezes têm temas muito semelhantes com aquela pessoa que foi constelar. Então é ressonância, campo também é ressonância. Numa constelação individual, a gente acessa o campo do mesmo jeito. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre campo mórfico. Vamos desmistificar isso, tá? O campo é onde você está. A sua casa é o seu campo. A minha casa é o meu campo.
Quando eu estou com a minha família, numa festa de família, ali é um campo, né? Tem suas regras, tem seus sentimentos, tem suas emoções. Ali tem um campo, né? Quando eu vou a uma festa de 15 anos, ali tem um campo. Então, o campo é sempre onde a gente está, né? A diferença numa constelação é que a gente está no campo, a gente abre um campo de cura. A gente abre um campo para acessar as informações, para olhar aquilo que está sendo dito ali e ver o que está por trás, ver o além do aparente. Por que eu não consigo me relacionar? Por que eu não consigo ter uma relação amorosa saudável? Então a pessoa às vezes passa por muitas situações de sofrimento e não consegue enxergar por conta dos seus pontos cegos. E numa constelação consegue acessar lealdades familiares, né? Que possam ser traduzidas através de um campo da constelação. Então vamos desmistificar isso um pouquinho, né? Quando a gente está afinado com a nossa percepção, com a nossa intuição, todos nós temos intuição, todos nós temos esse poder de percepção. Só difere uma pessoa da outra porque tem pessoas que são muito racionais. Quanto mais a gente quiser, assim, né, ter a necessidade de ficar no controle das coisas, no funcionamento das coisas, das informações, menos a gente consegue acessar o que está vibrando aqui dentro. Quando a gente respira, se conecta aqui dentro com as nossas percepções, com as nossas sensações, o que o nosso corpo está dizendo, a gente pode, né, traduzir com clareza aquele campo. Né? Às vezes o campo grita tanto, né? Às vezes a gente vai a algum lugar e fala assim, nossa, não estou me sentindo bem aqui, nossa, aqui tem uma energia pesada. Vocês já passaram por uma situação dessa? Aqui tem uma energia pesada, aqui tem uma energia densa, ou eu me sinto mal aqui, né? Então, mas aí a pessoa não sabe muito dizer o que é. Por quê? Porque ela não está afinada com ela mesma. Ela não está afinada. Então, o campo é onde você está. Quanto mais você se permitir entrar em contato com as suas sensações e percepções, sem interpretação, mais você vai conseguir ficar com o seu instrumento afinadinho e acessar as informações que você precisa e necessita para ficar bem. Então, isso é o campo mórfico. A diferença na constelação é que aquele campo ali, o facilitador tem uma maestria, porque ele estuda para isso, se dedica para isso, para acessar o campo ancestral daquela pessoa, para trazer à luz aquilo que está oculto. Ok? Ficou entendido aí para vocês o que é campo mórfico? Isso é reconhecer o campo do outro. Sim, também. Reconhecer o campo do outro. Ok para vocês o que é campo mórfico? Posso dar prosseguimento? Me fizeram uma pergunta essa semana passada sobre o que é emaranhamento nas constelações. Um pouco complexo. Ah, Larissa, você me perguntou sobre campo mórfico na constelação individual. Não difere em nada, tá? Quando estamos eu e você numa constelação individual, eu estou acessando o seu campo mórfico. Não tem problema nenhum. A diferença é que quando a constelação é em grupo, o grupo também acessa. E aí vai se movimentando de acordo com a necessidade de visibilidade, né? O cliente consegue ver aquilo ali. Agora, na constelação individual, eu estou acessando ali o campo mórfico e essas informações para poder estar trazendo à luz o que é necessário para que vocês possam ressignificar a vida de vocês. Ok, amo constelação, gosto de observar e pesquisar as pessoas. Neuza está sempre presente. Então, vamos falar um pouquinho de emaranhamento? A gente fala muito em constelação familiar, emaranhamentos. O que é emaranhamento, Cristiane? Emaranhamento, ele está muito ligado à exclusão. A constelação familiar não aceita exclusão. A filosofia, essa inteligência familiar, né? Essa filosofia, inteligência sistêmica, essa filosofia de vida, né? Que eu costumo sempre dizer, gente, que a constelação familiar é uma filosofia de vida. Leiam, estudem. E essa filosofia, né? Essa inteligência sistêmica, dentro dessa inteligência sistêmica, a gente acessa o campo
e a gente não aceita julgamentos na vida. E se a gente não aceita julgamentos, a gente não aceita exclusão. Porque quem a gente exclui? Aquele que é diferente de nós. A exclusão, ela só acontece quando a gente não aceita o diferente. A gente não aceita aquela atitude, a gente não aceita aquele comportamento, a gente julga a maneira com que a pessoa leva a vida dela ou enfim, seus comportamentos, né? Então, quando a gente faz esse julgamento, as tretas de família, quando a gente faz esse julgamento sem compreender, né, sem buscar esse lugar da compreensão de que ele está emaranhado ali no sistema dele ou está envolvido no sistema dele, a gente exclui. Então, quando a gente exclui uma pessoa, toda a exclusão requer acontece uma repetição. Isso é tão forte. Aquilo que a gente rejeita toma mais força na nossa vida. Então, aquilo que a gente rejeitou, aquilo que a gente excluiu, cria um emaranhado no sistema. O que é um emaranhado? É uma possibilidade da gente trazer ordem novamente no sistema, né? Então, se uma vez eu excluí alguém do meu sistema, eu rejeito um sentimento, rejeito uma dor, né? Eu vou falar aqui de uma constelação de uma pessoa que está aqui, eu sei que ela não tem problema de eu falar isso, não vou citar o nome dela, mas, por exemplo, às vezes a gente não só exclui pessoas, às vezes a gente exclui uma dor. E quando uma dor também é excluída, muitas vezes alguém chora. Se eu não choro aquela dor, alguém vai chorar no meu sistema, né? Eu fiz uma constelação uma vez de uma pessoa que perdeu um filho com câncer. Um filho pequeno com câncer. Foi uma dor imensa para ela, né? Uma dor imensa para ela, para o marido, para todo o sistema dela. A criança ficou doente, passou por todo o processo de tratamento e faleceu. Então, aquela dor para ela era tão profunda que ela guardou aquilo dentro dela. Anos depois, ela engravidou de novo e teve um segundo filho. Teve um terceiro filho, que ela já tinha um mais velho. Teve um outro filho. Esse filho não sabia desse irmão. Por quê? Porque aquela dor fez com que ela guardasse aquilo dentro em 7 chaves, encadeado. Trancou aquilo ali. Então, aquela criança depois começou a apresentar comportamentos, né, de irritação, trouxe, acho que era hiperatividade, eu não lembro exatamente o que era, tá? Mas ela trouxe comportamentos que não estavam saudáveis, e essa pessoa veio constelar essa criança, dizendo, olha, e aí quando eu abri o campo de informações, né, a constelação familiar, eu vi que tinha uma dor ali muito profunda. Eu falei, que dor é essa, né? Que criança é essa que tá aqui com essa dor? E aí ela contou que havia perdido um filho, né? Então, foi preciso ela assumir aquela dor como dela para que o filho dela, a próxima geração, né? Não assumisse aquele grito, não assumisse aquele choro, né? Então, quando a gente também exclui uma dor, a gente também deixa para outro chorar. Então é importante que a gente olhe, né, para os nossos sentimentos, para os nossos segredos internos. Quantos segredos nós temos, né? Quantas situações mal resolvidas que a gente vai escondendo e vai deixando outros em algum momento sem saber, tá, gente? Porque, veja só, essa mãe, ela não fez isso porque ela era perversa, ela fez isso por dor, era dor, e ela jamais sabia que isso ia trazer prejuízos para o próximo filho dela. Então, eu sempre digo isso, do quanto é importante a gente se olhar, se conhecer, se trabalhar, né, atravessar aquilo que nos machuca, porque é nosso, é da nossa história, né? Se a gente, inclusive, exclui uma dor, a gente deixa para outro chorar. Então, toda a exclusão de uma pessoa, ela gera um emaranhamento familiar. Então, o emaranhamento, ele vem de exclusão. E exclusão vem de julgamento, tá? Então, a inteligência sistêmica traz essa possibilidade de a gente refletir isso. Espero que vocês tenham entendido o que eu estou traduzindo para vocês. Entenderam? Dá um ok se vocês quiserem fazer uma pergunta sobre emaranhamento.
Oi, Sabrina. Então, falei sobre... Muito forte. É forte, sim. Ok. Então, vamos falar sobre... Tem fogos aqui hoje, gente. Vamos falar sobre boa consciência e má consciência. Isso é um termo tão legal. Da gente começar a olhar para as constelações, que eu sempre gosto de falar das leis, das ordens, mas hoje eu tô querendo trazer onde acho sobre esse tema. No meu curso, que deve começar em julho, agosto. Daqui a pouco eu dou um livro. Vamos falar de boa e má consciência, né? A gente sempre fala, gente, olha que coisa interessante. Os nossos vícios são: ouça a voz da sua consciência. Vocês já ouviram essa expressão? Ouça a voz da sua consciência. Parece até que é uma... Quando a gente fala assim, né? Parece até que é uma determinação, né? Ouça a voz da sua consciência. E vocês sabiam que ouvir a voz da nossa consciência é a boa consciência. Mas a boa consciência, ela não nos evolui. A boa consciência faz a gente repetir os comportamentos. A boa consciência faz com que a gente fique apegado ao pertencimento, com medo de deixar de pertencer ao meu sistema. O meu sistema pensa de um jeito. E aí eu começo a estudar, a pensar outras coisas, ver que não tá tão legal assim pra mim. Mas aí a minha boa consciência, que quer pertencer ao meu sistema familiar, faz com que eu faça uma lealdade ali com o meu sistema familiar. Então, a boa consciência, ela não nos permite evoluir. A boa consciência nos faz ficar em lealdade à nossa família. Então, é aí também que promove muitos emaranhamentos, né? Eu conversei hoje, inclusive, com uma pessoa que eu constelei há um tempo e me mandou uma mensagem dizendo que conseguiu, nessa quarentena, sair de casa, né? Ele fez uma constelação, acho que 2 anos atrás, eu me lembro. Acho que nem sei se ele tá aí, talvez esteja. E ele, na constelação, ficou evidente que ele, por lealdade ao sistema familiar dele, a mãe era viúva e ele não queria sair de casa para cuidar da mãe viúva. Isso é a boa consciência. Vou ficar aqui porque eu tenho que cuidar da mamãe. Então, se eu tenho que cuidar da minha mãe, eu não assumo a minha vida. Essa é a boa consciência, manter o clã, manter o formato, né? Então, ouça a voz da sua consciência. Isso não é necessariamente bom não, tá, gente? É a gente querer manter aquele padrão. E a má consciência é a expansão. Quando a gente, né, começa... Eu tava falando desse rapaz, né? Que ele viu isso na constelação dele. E aí, depois de 2 anos, ele que falou pra mim hoje, né? Que era depois de 2 anos, ele conseguiu, na quarentena, se mudar. Né? Porque ele viu que, de fato, ele precisava dar conta e tomar conta da vida dele, né? E isso, gente, faz com que todo o sistema cresça, com que a mãe dele possa ressignificar essa vida sendo viúva, com que ele possa ressignificar a vida dele tendo um relacionamento amoroso, saudável, tenha filhos, né? Então, a má consciência, por que a gente diz que ela é má, né? Porque parece que a gente está indo contra as leis da família. Então, o Bert fala da má consciência porque é como se a gente fosse de fato contra o sistema da família. Então, por exemplo, vamos supor que eu seja criada numa família muito religiosa, né? Muito religiosa, com suas leis, com suas regras e, enfim, com muitos dogmas ali que eu preciso honrar. E aí chego numa idade, sei lá, meus 18, 19, 20 anos, e eu começo a questionar se isso é bom pra mim, né? Se viver aquele formato de religião é bom pra mim, se eu posso estudar uma outra coisa e ampliar o meu olhar. E aí a gente começa a se questionar. E aí a gente decide falar assim pro pai e pra mãe: olha, eu não quero mais ir à igreja, não tô mais com vontade, né? Então isso é a má consciência, porque a gente se sente culpado em relação aos pais. Mas em contrapartida, essa é uma possibilidade de expansão.
porque eu não preciso ficar só reproduzindo o que meu pai, minha mãe, minha família diz. Eu posso descobrir meu novo caminho, eu posso criar a minha própria história, ampliar a minha visão de mundo, enfim, e escolher se um dia eu quiser voltar ali, né? Porque eu considero que seja melhor para mim. Então aí isso é a boa e a má consciência nas constelações familiares. E aí a gente sair, né, desse lugar de perfeição, né? Porque a má consciência, ela requer uma perfeição. Parece que a gente tem que estar ali sendo a mãe perfeita, o pai perfeito, né? A má consciência, ela é o não controle das situações. É simplesmente encontrar um caminho novo, uma estrada nova e acreditar que a gente vai chegar a algum lugar. Que possamos todos acessar a nossa má consciência. Romper paradigmas. Eliane, que alegria te ver aqui, gente. A professora do meu filho no primeiro aninho, assim que entrou pra escola. Beijo. Então, a má consciência, ela nos leva pra expansão. E ela é má, como o Bert diz, né? O Bert Helling fala pra gente que ela é má justamente por conta disso. Porque a gente se sente culpado por estar, entre aspas, traindo ao nosso sistema, né? Então, quantos casamentos aí, né? Quantas famílias tradicionalíssimas, né? E com filhos que se casam e fazem aquele casamento e de repente aquela mulher com aquele homem não estão se dando bem, não estão felizes, mas aí eles não se separam porque isso vai ser um escândalo para a família, né? Porque na família ninguém se separou, porque eu não quero ser a primeira mulher a me separar, ou o homem não quer ser o primeiro homem a se separar, e aí vivem aquele casamento, né? Aquela tortura para o resto da vida, porque não quer, porque acredita que vai deixar de pertencer ao sistema, ao clã, né? Então ficam ali na boa consciência. Eu faço isso pela minha família, eu faço isso pelos meus filhos, eu faço isso pelos meus pais, né? Eu ouço muito isso: se eu me separar, meu pai morre, né? Nossa, vai ser uma decepção muito grande para os meus pais. Então, agora quem consegue acessar a má consciência e abrir caminhos, ampliar, olhar para o real, vir para o mundo real. Não tô feliz, sinto muito, vou embora, né? Entrar no nosso lugar do real, daquilo que é bom pra gente, todo o sistema cresce, todos nós crescemos. Então, acho que eu pude contribuir o que eu falei para vocês que eu ia falar hoje. Queria que vocês dá tempo para vocês fazerem perguntas. Eu falei sobre boa e má consciência, eu falei sobre o que mais? Emaranhamento, sobre não julgamento, falei de constelação, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritismo. O que vocês querem fazer? Qual a pergunta, né? Qual a pergunta que vocês querem fazer? Tô aqui agora para responder perguntas. Não sei viver sozinha. Você nasceu do seu pai e da sua mãe. Assim que você nasceu, você foi cortado o seu cordão umbilical, dizendo: agora é você, né? Aquela ligação que você tinha simbiótica por um fio, né, concreto, né, que era o cordão umbilical, ele foi cortado. Rafaela que falou isso. Então, quando esse cordão foi cortado, é o primeiro indício de agora tome conta da sua vida. O que nossos pais fazem de cuidado, de preparo para o nosso crescimento é um bônus. Então, se você não sabe viver sozinho, você precisa fazer terapia. Eu mandei na caixinha. Pergunta? Que caixinha, Jéssica? Eu não sei ver isso, não. Tô passando... A má consciência serve para a desmistificação dos pais também? Sim! A má consciência serve para desmistificar os nossos pais, e isso é ótimo, porque a gente muitas vezes coloca nossos pais como super-heróis. A gente não aceita a humanidade dos nossos pais, né? E a gente quer manter ali aquele padrão do pai e mãe perfeito. Meu pai e minha mãe se amam, meu pai e minha mãe estão acima de qualquer dúvida, enfim, né? A gente coloca os nossos pais no altar
E esse altar que a gente coloca os nossos pais, ele é muito danoso para todo o sistema, porque a gente não respeita a humanidade deles. Então, quando a gente não olha para os nossos pais como humanos, como reais, como pessoas que cometem erros também, né? A gente fica o resto da vida, às vezes com 60 anos, tá? Eu tô falando isso de forma, por experiência aqui, ó, própria. Às vezes você chega aos 60, 70 anos reclamando daquilo que a mamãe e papai não fizeram por você. Então, a má consciência, quando a gente sai do clã, a gente também permite olhar o pai e a mãe como humanos, como reais. A má consciência nos leva para o lugar real. Quando se chama o pai de padrasto, o que pode acontecer? Não. Quando se chama de pai o padrasto, o que pode acontecer? Olha, chamar já é um movimento, né? Agora, quando eu coloco o meu padrasto no lugar de meu pai, isso pode trazer muitos prejuízos para sua vida. Porque se eu coloco um outro homem no lugar do meu pai, é porque eu não honro o meu pai. Eu não assumo o meu pai. Então, veja só. Se eu sou fruto do pai e da mãe, 50% do meu corpo é pai, 50% do meu corpo é mãe. 50% da minha energia de vida é pai e 50% da minha energia de vida é mãe. Se eu não assumo o meu pai, o meu genitor, eu não estou assumindo 50% da minha energia de vida. Então, o prejuízo é para você. Então, honrar e tomar pai e mãe, gente, não é pelo pai e pela mãe, é por nós mesmos. Quando a gente aprende a tomar esse pai e essa mãe como humanos, a gente está tomando a nossa própria vida. Oi, Elaine! Alguma pergunta mais? Eu queria saber como que em uma constelação voluntários conseguem sentir o mesmo que o constelado. Eu expliquei o campo mórfico, né? Então, campo de informação, a gente acessa esse campo e a gente se deixa aberto para acessar esse campo, né? No campo de constelação, por exemplo, a gente abre um campo de trabalho e é tudo preparado para que as pessoas que estão ali disponíveis, né, para representar, para trabalhar na constelação de outra pessoa, eu sempre falo muito isso, né, quem assiste meus workshops, eu falo, respira de olhos abertos, solta o corpo, deixa o corpo leve, porque aí sim a gente vai deixar com que essas informações desse campo venham tomar as nossas percepções, né, a gente vai percebendo e não interpretando coisas diferentes. Rafaela, nunca aceitei meu pai biológico e sim amei meu padrasto como pai. Foi você que falou há pouco que não consegue ficar sozinha? Começa a procurar seu pai biológico. Exatamente, Fábio, não sei. Mistificar os pais nos torna vítima da vida e não ativos. Exatamente. Enquanto a gente fica esperando papai e mamãe perfeito, a gente só fica se vitimizando na vida. Boa consciência pode ser comparada às crenças limitantes? Totalmente. A boa consciência é, eu só posso, né? Eu só pertenço à minha família. Olha a crença limitante. Eu só pertenço à minha família se eu for igual a eles. Né? Então, se eles são evangélicos, eu também tenho que ser evangélico. Se eu decidir ser espírita, eu não vou pertencer. Então, as crenças limitantes. Então, crença limitante está ligado eu só posso ser daquele modelo, eu só posso ser desse jeito. Então, eu não me permito expansão, não permito expandir. Eu fico no lugar do certo e errado. Muito boa essa pergunta, hein? Nem sei se foi aluno meu, se não for, vai ser. Gostei. Alguém mais? Tem alguma pergunta? Alguém mais tem alguma pergunta sobre constelação familiar? Sobre o que eu falei aqui? Faça. Eu sei que demora, né? Diz que demora a digitar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu trouxe pra vocês.
Quero ser sua aluna, venha! Também quero. Eu acho que você tem que honrar pai e mãe mesmo não sendo honrada por eles. Sim. Sim. Honre seu pai e honre sua mãe, porque eles foram portais para que você chegasse à vida. Né? E o que você tem de melhor no mundo é a sua vida. Nada mais. Passa o dedo. O que você tem de melhor no mundo é a sua vida. E os seus pais foram portais para que você chegasse aqui. Então, mesmo que eles não tenham te criado, mesmo que eles tenham te colocado para adoção, mesmo que eles tenham te deixado para a avó criar, enfim, mesmo que eles te bateram quando você era criança, essa vida é sua e eles serviram como portal para que você chegasse aqui. Então, honre seus pais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Percebo que tenho orgulho de seguir a boa consciência, agora vejo que estou errando. É isso, né? Acho que a constelação familiar, ela vem desmistificando muito isso, né? A gente sempre fica ali querendo manter o padrão, a linhagem familiar, manter o clã. Só que quando a gente fica mantendo o clã, a gente não expande, a gente não cresce, né? É como morar, gente, olha que coisa interessante, não sei se vocês, eu vou trazer um exemplo, né? É como morar sempre no mesmo bairro. A gente nasce, cresce naquele bairro. Então a gente já conhece aquelas ruas, já conhece os mesmos vizinhos, já conhece onde tem a mercearia, a padaria, né? E aí a gente acha que os outros bairros são perigosos, né? Por vezes até o bairro que a gente mora tem uma dinâmica até um pouco perigoso para quem tá de fora, mas para quem mora dentro, não, aqui é ótimo, eu já sei onde eu posso ir, já sei onde é a padaria, já sei onde é o açougue, conheço todo mundo. Então, dando exemplo, tá, gente? A boa consciência é como morar para sempre no mesmo bairro. Para sempre, né? Quando a gente muda de bairro, quanta coisa a gente aprende, quanta forma de olhar a vida a gente aprende, a gente descobre novas conduções, a gente descobre novos lugares, novas pessoas, né? Então, a má consciência é isso, é sair do bairro e ir para outro e descobrir novos caminhos. Acho que foi um exemplo, trouxe um pouco mais de reflexão aí, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Muito apego. O que é tomar pai e mãe? Tomar pai e mãe, Ludmila, é trazer pai e mãe para dentro do coração. A gente acha, gente, que tomar as pessoas, isso é tão legal, porque assim, exclusão. Quando eu falo de exclusão, as pessoas dizem, ai, caramba, meu ex-marido, eu tenho que aceitar o ex-marido, né? Nossa, eu até ouvi esse traste. Gente, quando a gente exclui alguém, tudo que a gente rejeita, eu falei isso há pouco, tudo que a gente rejeita, tudo que a gente exclui, toma uma força na nossa vida. A gente continua preso àquela situação, seja por amor torto, seja por amor saudável, seja por raiva, né? Então, tudo que a gente exclui, é importante a gente ressignificar. A constelação, ela possibilita olhar o que está por trás para que a gente possa ressignificar esse presente. Né? O que foi que mobilizou aquela separação ali do homem e da mulher? O que foi que mobilizou a falência daquela empresa? O que foi que aconteceu para minha mãe não ter me dado tanta atenção na infância? Tudo isso a gente consegue perceber e ressignificar no presente. Então, tomar as pessoas, tomar pai e mãe, é compreender a humanidade deles e trazer eles para dentro do coração. Às vezes, quando eu falo assim, não deve excluir, inclui, aí a pessoa fala, nossa, inclui aquela pessoa. Incluir, gente, não é fazer churrasco, trazer os ex-maridos, ex-namorada, ex-esposa, não é isso não. Incluir é dar um lugar a essa pessoa. É compreender que ela fez parte da minha vida e que durante aquele período que tenha sido sofrido, de muita alegria, seja ele qual tenha sido o período que eu fiquei sujeito àquela pessoa, naquele período eu tive uma experiência, um crescimento e uma abertura de consciência. Então, incluir uma pessoa é trazê-la para um lugar no coração, respeitar a presença dela na sua vida. Não é você fazer um churrasco nem chamar para ceia de Natal, tá? Então, incluir
é trazer para o coração. Poderia falar um pouco mais sobre emaranhado entre filho excluído e o novo? Emaranhado é sempre que há uma exclusão, há um emaranhado, né? Então, assim, o novo filho ou a nova geração ou o mais novo sofre muitas vezes a consequência dessa exclusão, porque por lealdade inconsciente, ele começa a ter comportamentos e trazer um sintoma para a família, porque aí quando tem um sintoma, a família toda vai olhar para aquele sintoma e olhando para o sintoma tem uma oportunidade de trazer a exclusão para dentro novamente, o excluído para dentro novamente, tá? Então, assim, numa constelação isso fica sempre muito evidente. Quem nunca participou de um workshop, em breve a gente vai poder participar saindo dessa quarentena. E vale muito a pena, eu acho que é uma experiência muito rica para todo mundo. Quem não passou precisa passar. E não é só para ir constelar, né? Para também participar e estar ali como representante. Basta que o filho novo saiba do antigo para evitar isso? Sim, sim, né? Por exemplo, uma pessoa que sofreu um aborto, seja ele natural ou provocado, não importa, né? Ela tem uma nova gestação e aquela criança nasce, aquela mãe, aquele pai, ele tem que saber que ele tem dois filhos, né? Então, quando essa criança começar a crescer, entender, você tem um irmãozinho, só que ele não vive mais. Sempre trazer a memória, sempre deixar essa criança. Mas para isso, gente, a gente tem que trazer para o nosso coração. Não adianta só contar para o filho, né? Isso tem que estar equalizado dentro, né? A inclusão é isso. Não é assim, então vou ter que contar para o meu filho que eu tive um aborto, sofri 2 abortos. Não. Você só vai contar isso quando estiver equilibrado dentro de você. Quando você aceitar isso, quando você se perdoar por isso, né? Se for o caso, muitas pessoas acontecem isso, pessoas que eu constelo que sofreu um aborto, enfim. Precisa aceitar isso primeiro internamente, que eu tenho 2 filhos, que eu tenho 3 filhos, né? E aí sim, depois traduzir isso para os outros filhos. Porque não é só contar, né? Porque senão contar, contou, é só um fato. Não faz muita diferença. Não é só contar. Alguém mais tem perguntas? Nossa live acho que está acabando, já são 8h57. E quando a pessoa sofre abuso, exclui a pessoa. É uma questão complicada para incluir a pessoa? Sim, é difícil realmente incluir um abusador, né? Mas aquele abusador, ele faz parte do seu sistema, tá? Eu sei que esse é um assunto bem delicado. Todo abusador, ele faz parte do sistema, né? Porque ele interfere no sistema. O sistema está aqui funcionando, seja um abusador de dentro do sistema ou de fora, ele está interferindo no movimento desse sistema. Então, esse abusador, ele pertence ao sistema. E aí, por que é difícil isso? Porque isso gera uma dor. Quando gera uma dor, a gente quer excluir. Mais tarde, ou em algum momento, né? É claro que quando se sofre o abuso é muito complicado ter essa consciência, mas quando se possibilita, né? Compreender que a partir daquela situação no sistema familiar, alguma coisa mudou, algum movimento aconteceu, ou você amadureceu com isso, aprendeu a se defender, né? Enfim, e aí vai, sucessivamente aprendizados, caindo fichas, a gente traz e incluir, é como eu falei, incluir não é abrir a casa para a pessoa, incluir é saber que aquele ser tem um lugar na nossa vida. Obrigada, Ludmila. Bom, eu espero que tenha ampliado aí para vocês um pouco mais. Eu quero trazer uma fala que eu acho que ela é muito necessária e importante. A constelação, ela é uma consciência de solução. A gente não precisa ficar machucado, a gente não precisa ficar adoecido, a gente não precisa sofrer.
né? O sofrimento, ele de fato acontece na nossa vida, né? A paz não é a ausência de conflito, né? A gente está sempre aqui em busca da paz, né? De estar harmonizado com as nossas questões, né? Com as nossas dores. Não é que a gente não vai sentir dor, não é que a gente não vai sofrer, né? Mas a gente precisa estar harmonizado com isso. Então, ter paz não é estar com ausência de conflito. Conflito nós vamos ter sempre. Nós somos seres humanos, estamos vivendo num sistema onde tem pessoas diferentes, o tempo todo pensando diferente, agindo de forma diferente, tá? Então, que a gente possa crescer e amadurecer com isso. Constelação familiar é uma consciência de solução. Tá me dizendo aqui que a live vai terminar em 1 minuto e 50. Eu quero deixar um beijo, falar que a live vai ficar gravada, dizer que hoje é o último dia da live na sexta-feira, nosso happy hour. A partir da semana que vem vai ser nas quintas-feiras, porque me disseram que as sextas estão tendo cantores fazendo música ao vivo para que a gente possa se divertir. Então, a partir da semana que vem será às quintas, tá? Às 20 horas, nosso happy hour. E dizer o que mais? Deixar um beijo, deixar meu carinho, dizer que isso tudo vai passar e que em breve nós vamos estar juntos, nos abraçando, nos acolhendo, com muita saudade. Estou vendo meus alunos aqui mandar beijo, muita saudade de vocês, muita saudade da aula e em breve uma nova turma de constelação familiar. Ah, gente, semana que vem, a partir de quinta-feira, vai começar os 3 encontros, serão 3 lives consecutivas sobre relacionamentos amorosos. Dificuldade de ter um relacionamento, dificuldade de manter um relacionamento, situações que atrapalham o funcionamento do casamento, o segundo casamento, como ser saudável, como incluir os filhos, como incluir o terceiro filho, primeiro, segundo casamento, é isso. Quem quiser se relacionar, ter um relacionamento amoroso, vem comigo. Nas próximas 3 lives, nas próximas 3 quintas-feiras, vamos falar sobre beijo na boca, intimidade, sexo, que é importantíssimo, e objetivo de vida juntos. Beijo, mãe, te amo, tô te vendo aí. Beijo, gente, tchau!